Feliz sábado, irmãos. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nesta manhã? Estava pensando ali enquanto eu estava sentado, qual personagem da Bíblia chama a sua atenção? Quem quer me ajudar? Quais? Sansão. Quem mais? Quem mais? Ok, eu estava ali sentado e pensando, qual personagem me chama mais atenção? Quando eu era pequeno, eu gostava de Sansão. Porque criança gosta de ser forte, né? E Sansão era o mais forte, né, Fernando? Chama muita atenção. Davi eu não gostava, não. Ele era baixinho, eu quero ser grande, né? Todo mundo aqui na igreja quer ser grande, né? E Davi eu não gostava muito, não. Depois eu comecei a ler a história de Davi e comecei a me simpatizar com a história de Davi. Que nós percebemos que Davi foi um grande homem quando estava ligado com Deus, né? Nós vamos criar uma situação para a gente entender um pouquinho a mensagem desta manhã. Eu queria que vocês participassem comigo. Hoje nos jornais fala muito que imigrantes, não é assim? Entrou 300 mil, entrou 500 pessoas, entrou 1 milhão. Vamos trabalhar um pouquinho com isso? Vamos imaginar que você é um empresário. Renato está ali bem focado, presta atenção, Renato. Você dá emprego para um imigrante. Ele vai chegar lá e pedir um serviço, fala, Renato, eu preciso trabalhar, eu tenho família, tenho filhos, me arruma um serviço. Aí você vai dizer, ó, eu tenho uma vaga aqui no caixa. Os outros serviços têm que ser pessoas especializadas, mas o caixa você pode assumir. Só que você não afasta do caixa, por momento nenhum, você fica aqui. O imigrante fica lá no caixa e trabalha até o meio-dia certinho. Depois do almoço, ele cansa um pouquinho e se afasta do caixa, por 1 segundo. Aí ele chega em você e diz o seguinte, o caixa foi roubado. A empresa mexe com muito dinheiro. E agora o caixa foi roubado. Esse imigrante merece uma segunda chance? O que os irmãos acham? Vamos falar o que vem do nosso coração. Se a gente falar o que a palavra de Deus vai dizer, nós não vamos mexer com o íntimo nosso. Ele merece uma segunda chance? Ele merece ficar no caixa de novo? Agora vem a pergunta principal, irmão Cândido. O irmão daria o caixa para ele de novo na sua empresa? Irmãos, eu sou sincero, eu não daria o caixa para esse imigrante de novo. Agora eu arrumava qualquer outra coisa para ele, tentava dar um dinheirinho para ele, mas o coração ficava apertado de dar o caixa da empresa de novo. Tem empresas que em meio período ali, ele mexe com muito dinheiro, não é assim? Agora entregar de novo o caixa da empresa para aquele funcionário, para aquele imigrante. Dói, não dói, Renato? Se a gente olhar como cristão, a gente fala assim, eu dou a segunda chance. Mas se olhar como ser humano e o coração aperta, fala, rapaz, vai demorar agora de novo para trazer esse recurso de volta para a empresa. Se a gente começar a olhar as histórias da Bíblia, dos dois lados, nós vamos ver que é muito difícil fazer a coisa certa. Não é fácil. Você precisa do auxílio do Espírito Santo para fazer a coisa certa, senão não faz. Senão você despede o imigrante, fala, você não deu valor na oportunidade que eu te dei, vai arrumar outra empresa, nós fazemos isso. Irmãos, nós temos valor? Pouco ou muito, Fernando? Muito, não é? Fernando foi comprado por um preço muito alto, muito mais do que meio período de uma empresa. Mas basta o Fernando se afastar um pouquinho de Cristo, que Satanás diz para ele, você não vale? Você não vale nada, Fernando. Mas se você se aproximar de Cristo de novo, se ligar com Ele, seu valor é alto. A segunda chance pode escapar? Nós podemos perder a segunda chance? O que os irmãos acham? Eu comentei com a irmã aqui na classe agora, a carta de salvação está entregue nas suas mãos. Foi paga lá na cruz. Mas agora você precisa receber ela. E o que o Espírito Santo faz? Bate para te entregar a carta. Cristo fez um sacrifício grande por você, não fez? Mas agora o Espírito Santo insiste para que você não perca a oportunidade de ser salvo. Quantos aqui na igreja são cristãos? Eu vou fazer muitas perguntas nessa pregação, podem ficar à vontade, tá? Quantos aqui são cristãos?
Levantem as mãos. Cristão é aquele que segue os passos de quem? De Cristo. Qual foi uma das maiores obras de Cristo? Ganhar almas, não foi? Ele curava, não é assim? Ele alimentava e o que ele fazia? Ele ganhava almas. Eu sou cristão. Quantas almas que eu, Samuel, ganhou para Cristo nesse ano? Já pensou? Pensa você. Quando alguém pergunta, Samuel, você é crente? Sim, eu sou crente. Às vezes não precisa nem falar, né, Campos? A pessoa já olha, você é crente. Qual igreja que você é? Ele já quer saber de qual igreja, porque ele já viu que você é crente. Nós vamos entrar no contexto do nosso estudo. Eu queria que toda vez que nós falarmos segunda chance, você ligasse com uma nova oportunidade de ganhar almas. Este tema faz a gente viajar, né? Segunda chance na escola, segunda chance no trabalho, segunda chance no namoro. Você vai para muitos lugares. Mas eu queria que nós ficássemos em um só ambiente para entender a mensagem. Segunda chance de ganhar almas. É importante ter uma segunda chance? O que os irmãos acham? Muito importante, né, Yuri? Nós vamos começar um novo ano agora. Então nós vamos pensar, nesse ano de 2018 eu não ganhei ninguém. Mas em 2019, se Deus quiser, o Espírito Santo me auxiliar, eu vou ganhar uma alma. Pelo menos uma. Amém? Glória a Deus. Nós temos muitas histórias na Bíblia onde mostra pessoas que tiveram uma segunda oportunidade, uma segunda chance. E não é raro nós vemos que tem pessoas que ficam chateadas com essa oportunidade. Vamos voltar lá na empresa, o imigrante ganha o caixa, trabalha, é roubado e o patrão dá o caixa de novo. Os irmãos imaginam que todos os funcionários ficaram felizes? Alguém disse, mas de novo? Mas ele gosta de ser roubado mesmo, não é assim? Nós falamos isso, ele gosta de ser roubado, colocou ele de novo. A passagem de Jesus na cruz, ali nós vimos duas oportunidades. Ao lado de Jesus tinha quem? 2 ladrões, não era assim? Todos tiveram oportunidades iguais? O que os irmãos acham? Tiveram. Um aceitou e o outro fez o quê? Rejeitou. Tinha a mesma carta, irmã, que nós comentamos. O Espírito Santo estava batendo do mesmo jeito, mas um rejeitou. Nós não acreditamos que quem rejeita a Deus vai para o céu. Eu aprendi isso com criancinha aqui na igreja. O Espírito Santo bate, insiste, o Senhor insiste, mas você tem que abrir o coração e aceitar. Nós não acreditamos que quem não aceita Jesus vai para o céu. Tem igrejas que acreditam, mas nós não. Então ali na cruz, um aceitou a Cristo e o outro não aceitou, rejeitou. Perdeu a segunda chance. O Eude comentou em uma pregação ali, uma pregação não, na lição, na minha classe, que tem duas influências aqui, não é, Eude? Uma boa e uma ruim. Quando você tem que tomar uma decisão, você tem ouvido aqui dizendo, Samuel, faz isso assim que vai dar certinho. Do outro lado, rapaz, faz de qualquer jeito, esse trem vai dar certo. Nós temos dois poderes lutando. Um quer te salvar e o outro quer te destruir. Nós vivemos sobre essas influências. Mas na Bíblia diz que nós temos poder para resistir. Verdade ou mentira, irmãos? Amém. Você tem poder para resistir. Não há buraco que você não consiga sair. Não há dificuldade que você não consiga superar. Você tem poder. E a palavra de Deus diz assim, eis que coloco diante de vós 2 caminhos. Aqui são 2 poderes, um ruim e um mau. E o que a palavra de Deus diz? Escolhe. Escolhe, pois. Se ele está falando para você escolher, é porque você tem condição de escolha. Você tem como escolher. Se eu quero ser bom ou se eu quero ser ruim. Se eu quero aceitar aquela carta de sangue e ir para o céu ou se eu quero ficar aqui com Satanás. Não tem meio termo. Não vou para o céu não, lá é muito parado, mas vou ficar aqui no meio, não quero Satanás também não. Se você não aceita Cristo, você aceitou
fazer parte do exército de Satanás. Ali na colheita, descrita em Mateus, onde os trabalhadores se indignaram com os atrasados que receberam a mesma quantia. Ali foi pagamento igual, não foi, Wander? Os que chegaram primeiro não tinham recebido menos do que os que chegaram depois. Mas eles ficaram o quê? Indignados. Mas eu estou aqui desde as 6 horas da manhã. Eu trabalhei até às 6 horas da tarde. O rapaz chegou aqui 2 horas da tarde. E ele pegou e recebeu o mesmo tanto que eu. Eles não receberam menos, mas ficaram indignados com os que receberam o mesmo tanto. O que ele achava? O que os irmãos acham? Que eu mereço. Não é assim? Eu mereço mais. Eu cheguei cedo. Não é assim? Eu cheguei cedinho, eu mereço. Agora, o outro chegou 2 horas, ele dormiu, ele almoçou depois que ele veio. Liga isso em espiritual, tá? Deixa o serviço de lado, foco espiritual. Tem pessoas que nasceram na igreja, tem pessoas que vão chegar um pouquinho antes da porta da graça se fechar, e amém, glória a Deus por isso, porque essas pessoas que nós estamos buscando. Esse ano de 2019 é essa pessoa que você vai alcançar. Irmãos, aqui nesse ponto aqui nós temos um julgamento instantâneo, em Mateus, rápido. Houve um julgamento e houve o quê? Uma condenação rápida. Julgamento muito rápido, justiça rápida. Não foi assim? Mas podemos dizer uma injustiça muito rápida. Alguém aqui tem direito de ir para o céu? Tem não. Sem a graça de Cristo você não tem direito nem de pisar na porta. Mas o Senhor foi lá e te comprou, te deu uma carta e está te esperando. Então, aquele outro que tem a mesma carta é filho de quem? De Deus. E se eu digo, mas ele não pode entrar, eu estou sendo o quê? Injusto. Porque eu não posso entrar também. Eu fiquei bastante tempo montando essa pregação. Eu demoro para montar um estudo. No mês passado, o Antônio levou um susto. Eu falei, Antônio, eu não dou conta não. Tentei montar, não deu certo. Liguei para o Link vai pregar para mim. Não foi, Antônio? Quando deu sábado passado, eu levei um susto. Eu estava sentado ali com a Líbia e o pastor começou a pregar. E ele entrou no personagem que eu ia falar. Aí eu falei, aí complicou tudo. Mais de mês para montar, agora ele vai falar do personagem, não tem jeito de pregar de novo. Só que ele falou de muitos personagens. Deu aquele alívio, né? Eu disse, ufa, passou. Vamos pregar então. Segunda chance, né? Irmãos, eu vou perguntar muito nesse estudo, e eu queria que os irmãos me auxiliassem. Quantos aqui na igreja, seja sincero, gostaria de se parecer com Jonas? Levante a mão, quantos gostariam de se parecer com Jonas? Amém, glória a Deus, os irmãos são honestos, viu? Sinceros. Por incrível que pareça, Wander, nós parecemos com Jonas, e nós não queremos parecer com Jonas. Na história de Jonas, diz que Jonas vivia em uma pequena aldeia, e eu fiquei surpreso de ler a primeira frase do livro de Jonas, onde dizia, a vocação de Jonas. Está bem no início do livro, Eude. Para quem conhece a história de Jonas, eu me perguntei, que vocação? Que vocação? Nós conhecemos a história de Jonas, não é assim? E eu me perguntei, que vocação é essa? Na nossa história, Jonas foi ordenado a ir à cidade de Nínive. Aqui há uma determinação vinda de Deus, concorda, irmãos? Deus não pergunta, Jonas, você quer ir a Nínive fazer um trabalho? Não, Deus diz, vai. Levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade está o quê? Muita, né, Wanda? Está muita. Irmãos, nós costumamos dizer que não tem pecado diferente de outro. Todos os pecados são iguais. Nós dizemos isso. Nós acertamos e erramos. Todo pecado é igual aos olhos de Cristo. Ele te salva de qualquer um. Não tem buraco nenhum. Você tem a segunda chance. Mas tem pecado que incomoda a Deus.
que aborrece a Deus. E algumas histórias dizem que chegou até a mim. Nós sabemos que os olhos de Deus estão onde? Em todo lugar. Mas tem citação na palavra de Deus que diz, chegou até a mim. Esse pecado foi grande, me incomodou. Aonde eu falo que nós precisamos pensar e tentar aproximar da palavra de Deus. Porque todo pecado chega a Deus, você não se esconde de Deus. Mas tem pecado que Deus diz que esse pecado foi grande. Questão de Sodoma e Gomorra, os irmãos lembram da história. Esse pecado incomodou a Deus. E a citação diz que esse pecado chegou até a mim. Voltando para a história de Jonas, Jonas tinha uma missão à frente, né? Foi só o Senhor falar e Jonas se levantou e agiu. Ágil, né? Diferente de outros personagens que o Senhor chama 1, 2, 3 vezes, não é? Meu xará lá chamou 1, 2, o Senhor. E precisou de alguém auxiliar, não foi? Mas Jonas, o Senhor falou, ele se levantou e agiu. Agora Jonas, em vez de fazer o que o Senhor mandou, o que ele fez? Foi para o outro lado. O Senhor manda Jonas ir a Nínive e ele vai a Tarsis. Você manda seu filho comprar pão, ele vai e traz o arroz. Irmãos, eu fico surpreso, sinceramente. Vamos entender um pouquinho. Deus fala com Jonas. Observem bem. Deus falou com Jonas. Jonas teve um contato com Deus. Jonas sabia o que devia fazer. E mesmo assim tenta fugir. Jonas comprou uma passagem e pegou a direção contrária. Vamos analisar um pouquinho? Jonas estava falando com Deus. Os irmãos acreditam que Jonas estava face a face com Deus? Não estava. O pecador não fica face a face com Deus. Mas Jonas falava com Deus. Jonas ouvia o Senhor. Mesmo tendo um diálogo com Deus, Jonas acha que pode se esconder. Você está ouvindo a voz de Deus falar com você e não é igual nós estamos ouvindo, ele ouvia mesmo, igual eu estou falando com vocês. Mas na sua inocência ele acha que pode se esconder. Eu vou fugir, vou para outro lugar. Talvez nós pensamos um pouquinho igual a Jonas, que eu disse que nós não queremos nos parecer com Jonas. Aqui na igreja nós somos crentes. Se alguém me falar, Samuel, vai passar um filme muito bom essa semana. Não, estamos na casa de Deus. Por quê? Porque aqui está a presença de Deus. Quando eu saio lá fora, eu falo, como que era aquele filme mesmo? Que dia que vai começar? Mas lá fora não tem Deus, não? Tudo bem, aqui na casa de Deus eu tenho que seguir um padrão. Mas quando chega na escola, tem muitos amigos, é outra situação, é outra... mas e Deus, ficou aonde? Parecemos com Jonas de novo? Parece que Jonas ouvia a voz de Deus naquele lugar específico, né, Renato? Ele tinha que ficar parado naquele quadrado, aí Deus falava. Quando ele saía, agora eu estou livre. Nós tentamos fazer isso. Na igreja nós ouvimos muito a voz de Deus. Quando sai ali para fora, pronto, agora eu estou sozinho. Quarta-feira, domingo ou sábado eu volto, aí é hora de ficar quieto de novo. Que bom que nós temos uma segunda chance, irmãos. Essa chance, os irmãos vão ouvir. Sempre que eu subir aqui eu vou comentar. Essa chance, ela está à nossa distância de um fôlego de vida. Essa é a distância da nossa chance. A distância de um fôlego de vida. Não adianta você falar assim, eu vou servir a Deus o ano que vem. Você vai estar vivo o ano que vem? Não, vou servir a Deus o mês que vem. Você vai estar vivo o mês que vem? A distância pode estar muito perto e muito longe. Tem gente que fala assim, mas fulano espera a Deus há 50 anos. E talvez amanhã, eu não sei se ele vai esperar mais 60, 70, 80.
essa segunda chance, ela está à distância de um fôlego de vida. Nós temos muitas oportunidades. O que os irmãos acham? Temos, né? Bastante. Mas se eu distanciar dela, sem ouvir o Espírito Santo, eu vou distanciar de tal forma que eu não consigo mais alcançar essa segunda chance, mesmo em vida. E esse pecado é perigoso, não é? A palavra de Deus chama o que esse pecado? Pecado contra o Espírito Santo. Vamos imaginar um pouquinho? Eu chamo o Guilherme de manhã, Guilherme está na hora de ir para a escola, o Guilherme põe um cotonete. Eu chamo de novo, falou de novo, ele põe mais um algodão. Eu chamo de novo, ele vai entupir de tal forma que ele não vai me ouvir. Eu vou parar de chamar? Não. Vou continuar falando. Guilherme está na hora de ir para a escola, mas o Guilherme não vai ouvir. E o pecado contra o Espírito Santo é desta forma. Ele te chama e te pede para deixar algo que não é de acordo com a vontade de Deus. E você põe um cotonete. Ele te chama de novo, você enfia outro cotonete. Ele te chama de novo, você enfia uma caixa de algodão. Aí quando alguém fala para você, mas você não ama a Deus, você diz, eu não conheço Deus, eu não ouvi Deus, eu não sei quem é Deus. Aí tem pessoas que dizem, mas por que Deus deixou fulano morrer? Deus não deixa ninguém morrer. Ele está chamando, chamando, chamando. Agora cabe a nós o quê? Ouvir. Irmãos, Jonas teve a oportunidade de voltar atrás, né? Nós sabemos que na fuga de Jonas, ele teve problemas, não foi assim? Vamos ler? Eu vou precisar do auxílio dos irmãos. Livro de Jonas, capítulo 1, no verso 4 a 7. Nós vamos confirmar o que aconteceu aqui com Jonas nessa fuga dele. Se alguém encontrar, por favor. Jonas, capítulo 1, verso 4 a 7. Nós vamos trabalhar com muitos textos desse livro. A irmã Zefinha encontrou lá. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e chamaram cada um ao seu Deus. E clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, levanta-te, invoca a Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um aos seus companheiros, vinde e lancemos sortes para que saibamos que, porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Obrigado, irmã. Aqui no verso 7, ele diz assim, vinde e lancemos sorte. Eu sempre imaginei que Jonas, quando tinha sido chamado, ele já falou logo, olha, sou eu, causador de tudo isso. Mas não. Aqui diz e dizia cada um a seu companheiro, vinde e lancemos sorte. Irmãos, prestem bem atenção, Deus permitiu que aqueles homens soubessem que era Jonas, tá? Não vamos sair por aí lançando sorte, não. Lendo a mão, isso aí é coisa do inimigo. Mas aqui o Senhor permitiu, porque eles lançaram sorte. A sorte saiu sobre quem? Jonas. Irmão, Jonas teve mais que 2 chances de se arrepender, não teve? O que os irmãos acham? Jonas teve muita chance de se arrepender. Primeiro ele é chamado por Deus e pega a rota contrária. Depois é jogado no mar e dentro de um peixe ele pede perdão a Deus. Então Deus ordena que o peixe leve Jonas e jogue na praia. Pronto. Agora esse teimoso Jonas nunca mais vai contra a vontade de Deus. Nós podíamos terminar a nossa pregação aqui, se nós estivéssemos falando com as crianças. Aí eu ia dizer, tá vendo, filhinho? Jonas nunca mais agora teimou com Deus, tá? Arrependeu do que ele fez. Mas o ser humano cresce e fica teimoso, não é assim, Eude?
Que a criança, ela, quando você fala, ela entende. O ser humano ele vai crescendo e ele fica teimoso. Por incrível que pareça, nós somos mais teimosos que as crianças. Depois de tudo isso, Jonas vai até Nínive. Chegando lá, ele prega para toda a cidade. Irmãos, eu imagino que essa pregação de Jonas foi muito forte. Jonas chegou e pediu ao pessoal, se arrependa, porque senão vocês vão o quê? Perecer, vocês vão morrer, se arrependa. O Senhor está te dando uma segunda chance para vocês voltarem para o caminho do Senhor. Se arrependa. Quando nós estamos pregando, o que nós fazemos? Colocamos aqui as nossas experiências pessoais, não é assim? Agora imagina Jonas, fala, você não arrepende não. Eu teimei contra Deus ali, uma baleia me engoliu e eu fiquei 3 dias dentro dessa baleia. Ajuda, né, mano? Ninguém quer ficar 3 dias dentro de uma baleia. E Jonas continuou. Deus não está de brincadeira. Ele vai mesmo destruir toda a cidade, se vocês não se arrepender. Irmãos, a pregação de Jonas foi forte. Nós podemos ver isso em Jonas, capítulo 3, verso 4 a 6. Aqui diz, e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. É muito tempo? Não. 40 dias e vai destruir tudo. E os homens de Nínive creram, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E aqui quando ele fala o maior é quem? Até o rei. Surtiu efeito a pregação de Jonas? Surtiu efeito. Foi dura? Foi muito dura. Você falar para alguém que você vai morrer. Não é fácil, não. Se arrependa. Se você não se arrepender dentro de 40 dias, você vai morrer. É difícil. É pesada. No início nós falamos que quando há uma segunda chance, algumas pessoas não gostam. Lembra lá da vinha? Quando eu tenho uma segunda oportunidade, algumas pessoas não gostam. Aqui o trabalho de Jonas foi bem sucedido. O povo se arrependeu, até o rei. Os irmãos acham que Jonas agora ficou feliz? Queria ouvir os irmãos. Não, Campos? Estranho, né, Campos? O Campos fala assim, Samuel, faz isso assim, é muito difícil, mas você vai fazer, e eu faço e dá certo. Aí o Campos fala, ué, Samuel, você está triste? Mas não deu certo? Jonas agora ficou chateado. Fez a obra de Deus aos trancos e barrancos, não é assim que nós dizemos? De pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito? Fez a obra de qualquer jeito. Deus precisou insistir com ele, não foi, mano? Pediu para ele ir para um lugar, ele foi para o outro. Deu até uma carona dentro de uma baleia, para ele voltar para a rota. E agora, ele se aborrece. Irmãos, quando Jonas se aborrece, nós conhecemos bem a história, ele vai sentar sozinho. E Deus vai lá cuidar de Jonas. Jonas faz uma cabana de madeira e Deus faz nascer o quê? Uma plantinha do lado da cabana de Jonas. Deus estava ali tentando estabelecer uma parceria, ele faz isso toda hora, não é? O Espírito Santo bate toda hora, querendo fazer parceria com você. Mas é uma parceria boa. Se você for para o lado errado, a parceria é quebrada. A plantinha cresce e tampa o sol que estava em cima da cabeça de Jonas. Agora Jonas ficou contente. Aqui, esses dias eu vi, tem um lugar aí que deu 50 graus. Assustador. Mas agora a plantinha cobriu a cabeça. Agora ficou fresquinho. Os irmãos acham que Jonas agradeceu? O que os irmãos acham? Jonas não agradeceu. Então o Senhor mandou uma praga. E agora a plantinha morreu. Agora ele fala, reclama. Nisso nós somos bons, né? Reclamamos. Nós ficamos calados o tempo todo, mas reclamamos. Por causa daquela plantinha. Olha o que Jonas diz. Eu vou precisar da ajuda de vocês.
Vamos ler Jonas, capítulo 4, verso 9 a 11. Alguém acha? O Eudes está com o microfone aí, vamos ouvir. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Obrigado, Renato. Irmãos, aqui houve mais um momento de diálogo. O Senhor fala com ele. Ele falou: você ficou revoltado por causa dessa plantinha? O que ele falou? Fiquei tanto revoltado que eu quero morrer. Por causa da planta? E o Senhor diz: você não plantou? Ela nasceu e foi eu que coloquei. Agora ela morreu, você quer morrer também. Por causa dessa plantinha que você não fez nada. E agora? Será que eu não vou ter dó até dos animaizinhos daquela cidade? O Senhor tem muita compaixão de nós, irmãos. Nós achamos que nós somos o centro das coisas. E não é. O centro é Deus. Mas nós nos colocamos no centro. Tudo move em volta de nós. Qualquer coisa errada, eu quero até morrer. Porque não funcionou de acordo com o que eu pensava e o que eu queria. Esses dias nós comentamos aqui na classe que o Espírito Santo tem poder de transformação, que bêbados passam a pregar, que drogados aceitam Jesus e voltam para a casa de Deus, que ladrão vira crente, que o velho homem morre e nasce uma nova criatura. O Jonas reclamão fez as coisas ali tudo errado. Na nota da lição também nos trouxe uma mensagem importante, a lição de sábado passado. A nota diz: ao virmos homens e mulheres necessitados de atenção, de ajuda, não devemos perguntar se são dignos. O que eu devo perguntar? Essa frase tem muitos que usam ela e eu acho interessante. Como eu posso lhe abençoar? Você não vai falar: mas você é bêbado, você é drogado, como eu posso lhe abençoar? Interessante, né? Quando eu comentei isso, a Helena voltou lá no início do texto. Irmão Samuel, nós só vamos fazer isso segundo o texto se estivermos cheios do Espírito Santo. Agora doeu. Porque eu já fui lá onde, como que eu posso te abençoar? Mas é difícil de fazer. E o meu irmão ali lembrou: você só vai fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo. Então volta lá naquela batidinha que precisa ser ouvida e a porta tem que ser o quê? Aberta. Senão você não vai ouvir o Espírito Santo. Você não vai perguntar: como eu posso te abençoar? Jonas não era digno. Não era. Mas Deus queria o quê? Abençoar Jonas. Nós não somos dignos, em hipótese alguma. Mas o Senhor quer o quê? Nos abençoar, quer habitar em nós. Gostaria que os irmãos lessem, por favor, o livro de João, capítulo 14, verso 25 e 26. Nós já estamos terminando. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Obrigado. Se você abrir a porta e o Espírito Santo habitar em você, aí você vai dizer: como eu posso te abençoar? Aí você não vai dizer assim: mas por que você caiu aqui? O que você... Então, como eu posso te auxiliar? Como eu posso te abençoar?
Jonas é teimoso, nunca quis parecer com Jonas, mas aprendi com ele. Reclamando, o que ele fez? A obra de Deus. Se eu for reclamando e entrar no céu, glória, louvado seja Deus por isso. Então, as histórias que estão aqui na Bíblia é para nos auxiliar, para nos ensinar. Se eu reclamava 10 vezes ao dia, agora só reclamo 9. Quando eu ler outra história, passo para 5. E a outra história, passo para 4. E a outra eu não reclamo mais. Porque a palavra de Deus diz que de glória em glória nós chegaremos aos pés de Cristo. Amém.